Você já deve ter ouvido falar em célula fotovoltaica. Aquelas placas que colocam em cima do telhado para poder gerar energia. Sustentável. Mas aí pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina começaram a desenvolver um sistema para geração de energia por meio do sol, mas aí com revestimento cerâmico, que é muito legal. Os estudos devem ser concluídos agora em novembro, mas não param por aí não. A pretensão é de fazer uma produção industrial mais aprimorada e muito mais eficiente. Olha que interessante. Os pesquisadores chamam de planta piloto bioclimática. Ela é uma casa-laboratório de 70 metros quadrados. Foi construída no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Araranguá, no sul do estado. Projetada para ser uma casa eficiente no consumo de energia elétrica, a residência tem iluminação natural. O jardim no telhado ajuda a controlar a temperatura interna. O imóvel tem uma estação meteorológica e isolamento térmico nas paredes. Mas é esta parte externa que chama a atenção por aqui. É uma parede ventilada, construída principalmente em imóveis comerciais para fazer o ar circular e deixar a temperatura interna mais agradável. Nas placas de revestimento cerâmico usadas como peças decorativas, os pesquisadores da universidade instalaram células de silício importadas da China. Elas têm a cor azulada e servem para transformar os raios de sol em energia elétrica. O projeto, desenvolvido desde 2015, está em fase final e alcançou bons resultados. É inédito no Brasil e foi inspirado em um modelo italiano. As células são envolvidas em um material de EVA, que parece um plástico. Outros materiais foram usados para fazer esse processo, mas não apresentaram resultados satisfatórios. Primeiramente, a gente fez um protótipo usando a resina de poliuretano, só que no primeiro teste de avaliação de inspeção visual, quando foi colocada na radiação solar, ela não se mostrou eficiente. Começou a aparecer uma formação de bolhas e essas bolhas começaram a estourar. Então a célula fotovoltaica ela começou a ficar exposta aos intempéries. Já o silicone como material encapsulante e o próprio EVA, eles já se mostraram muito mais eficientes à exposição da radiação solar. Depois de encapsuladas, as células são montadas em módulos e aplicadas na cerâmica de 11 milímetros. Recebem ainda um vidro antes de irem para a fachada. O funcionamento de captação da luz solar e transformação em energia elétrica é igual ao de placas fotovoltaicas convencionais. Nos sistemas convencionais, a gente consegue fazer uma otimização em relação à orientação e à inclinação dos sistemas, né? Aqui, como a gente tem uma posição totalmente vertical, a gente tem uma perda na ordem de 40% a 50% do recurso solar. Apesar desse sistema ter um desempenho menor na geração de energia elétrica se comparado a um convencional, ele poderia ser associado a modelos tradicionais, como o de placas fotovoltaicas instaladas em telhados. Com isso, a eficiência poderia ser melhorada, assim como o aproveitamento da radiação solar. A pesquisa termina em novembro, mas os responsáveis querem dar continuidade para evoluir de uma escala artesanal, produzida em laboratório, para uma produção industrial, mais aprimorada e eficiente. Como o Brasil tem um recurso solar bastante abrangente, bastante interessante, mesmo nesta condição de inclinação, o sistema ele pode ser viável para essa aplicação específica, né? Então, o próximo passo da pesquisa é otimizar um pouco o processo de fabricação desse protótipo para ele se aproximar de um produto comercial para depois, posteriormente, ganhar a escala comercial, né? A pesquisa foi financiada com dinheiro privado de 2 empresas ligadas à área energética. O investimento no projeto foi de R$ 1,5 milhão. O Brasil é um dos raros países onde a incidência solar supera as 3.000 horas por ano. Todo esse potencial pode ser melhor explorado para a transformação dos raios de sol em energia elétrica, uma fonte limpa e renovável. Eu vejo assim como uma grande oportunidade para revolucionar a própria geração de energia, com a inserção de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída. Por enquanto, não há expectativa de quando essa solução desenvolvida na Universidade Federal vai chegar no mercado. Enquanto isso, existem as tradicionais placas fotovoltaicas para instalação em telhados. Um sistema para uma casa onde vivem 4 pessoas custa em média R$20 mil e o retorno vem em 7 anos. Uma realidade ainda distante de muita gente.